Seja muito bem-vindo aqui ao canal Viajante Turístico. Hoje vamos falar um pouco sobre a faixa de Gaza. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar seu like e comentários também é muito importante para nós. Gaza, um lugar em constante conflito. A faixa de Gaza é um estreito território de 365 km² localizado no Oriente Médio. É banhada pelo Mar Mediterrâneo a oeste e faz fronteira com Israel e com o Egito. Possui climas árido e semiárido, além de feições de relevo planas e onduladas. Sua população é atualmente de 2.106.745 habitantes e se trata de um território densamente povoado. A população da faixa de Gaza é muito jovem, além disso, a maioria se considera refugiada. Os palestinos constituem a maioria da população e quase todos na região são muçulmanos. O Hamas governa a faixa de Gaza desde 2007. Economicamente e em termos de infraestruturas, Gaza é uma região muito pobre que enfrenta sérios problemas de abastecimento. A situação piorou desde as sanções impostas por Israel em 2007. Uma série de conflitos armados marcou a história de Gaza. Este último está associado a Israel e ao Hamas. Geografia da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um estreito território localizado no Oriente Médio. Com aproximadamente 41 quilômetros de extensão e largura que chega até 12 quilômetros, a faixa de Gaza possui área de 365 km². A leste e a nordeste, faz fronteira com Israel, enquanto, ao sul e sudoeste, faz divisa com o Egito, mais especificamente com a Península do Sinai. Ao oeste, o território de Gaza é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Em conjunto com áreas inseridas na Cisjordânia, a nordeste de Israel, forma o que conhecemos como a Palestina ou o território palestino. Assim, a faixa de Gaza isoladamente não é um país. A Organização das Nações Unidas, ONU, no entanto, reconhece a Palestina desde 2012, quando foi inserida na organização como um Estado observador, com a aprovação de 138 nações, 9 votos contrários e 41 abstenções. O território de Gaza é dividido em 5 distritos administrativos ou governadorias, sendo eles, a partir do nordeste em direção a sudoeste. Limitada com o Mar Mediterrâneo e rodeada por extensas áreas desérticas, a faixa de Gaza tem um clima diversificado que vai do árido ao semiárido. Os invernos variam de amenos a frios, com temperatura média de 13 graus Celsius e verões com baixa umidade. É caracterizada por altas temperaturas, com temperatura máxima de 31 graus Celsius, e a precipitação concentra-se no período do outono ao inverno, com quantidade de 300 milímetros por ano. Dependendo do padrão de distribuição do clima e dos solos, que são principalmente arenosos e argilosos, a cobertura vegetal da faixa de Gaza é relativamente densa ao longo da costa e torna-se mais esparsa a leste e ao sul no interior. É constituída por características de savana como arbustos, maquis, árvores e gramíneas de pequeno e médio porte, e possui florestas nas áreas costeiras. O terreno é caracterizado por terreno plano e suavemente ondulado e dunas de areia, ou bancos de areia, observadas nas partes oeste e sul da faixa de Gaza. A altitude mais alta na área é de 105 metros acima do nível do mar e é chamada de Abu Oldá, Jos Abu Oldá. Demografia da faixa de Gaza. De acordo com os números oficiais de 2021 fornecidos pelo Gabinete Central de Estatísticas palestiniano, a população de Gaza é atualmente de 2.106.745.
Estas unidades representam aproximadamente 40% da população palestiniana, incluindo a Cisjordânia. A faixa de Gaza, que tem uma expansão territorial muito limitada, é densamente povoada. O número de habitantes por quilômetro quadrado atingiu 5.771,9. Aproximadamente 77% da população de Gaza vive em áreas urbanas, concentradas principalmente em cidades da região norte. A cidade de Gaza é a maior delas, com uma população de 590 mil habitantes. A população que vive na faixa de Gaza é muito jovem. Segundo informações oficiais, a maior proporção, 41%, tem entre 0 e 14 anos. Enquanto as pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos representam 28,2% da população total, as pessoas com 60 anos ou mais representam apenas 4,6% da população total. A idade média da população de Gaza é de 18,3 anos, uma das mais baixas do mundo. Outra característica demográfica da faixa de Gaza é a sua rápida taxa de crescimento populacional de aproximadamente 2,8%, que é superior à taxa geral de crescimento populacional da Palestina de 2,2%. Isto deve-se principalmente à elevada taxa de natalidade da região, atualmente de 28,1 nascimentos por 1.000 pessoas. A economia de Gaza. Gaza é uma das regiões mais pobres do mundo. O Produto Interno Bruto, PIB, é de 2,93 bilhões de dólares e o PIB anual per capita é de 6.220 dólares. O desenvolvimento econômico na região foi gravemente afetado pelas sanções em curso impostas por Israel após a tomada do poder em 2007, de acordo com um estudo preparado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento publicado em 2020. Sabe-se que as restrições impostas por Israel estão em vigor pelo menos desde o início da década de 1990, mas foram reforçadas com a mudança de regime no final da década de 2000. O bloqueio cobre o espaço aéreo, marítimo e terrestre de Gaza, restringindo ao mínimo a entrada e saída de bens e pessoas e, segundo as Nações Unidas, contribuindo para o atraso da região, levando ao aumento dos níveis de pobreza e insegurança. O custo total é estimado em cerca de 16,7 mil milhões de dólares, quase 6 vezes o PIB da região. A taxa de pobreza, que era de 40% em 2007, aumentou para 56% 10 anos depois. A produção para abastecer o mercado interno é afetada pela escassez de matérias-primas vindas do exterior, resultando no aumento dos custos de produção. Além disso, as exportações estão a diminuir, o que tem um impacto direto na produção agrícola e industrial. Atualmente, 75% do PIB provém do setor dos serviços, com a indústria e a agricultura a contribuírem com 21,1%. Uma pequena parcela da população trabalhadora pertence ao setor primário, produzindo produtos como tomate, pepino, berinjela, azeitona, aves e leite, principalmente leite de cabra. Essa indústria é responsável pela produção de móveis, alimentos e roupas. Cultura da faixa de Gaza. O desenvolvimento cultural de Gaza ocorreu ao longo de milhares de anos de ocupação, como evidenciado pelo registro arqueológico, e ainda é fortemente influenciado pela população turca, dado o longo domínio otomano sobre a região, especialmente o longo domínio dos turcos e também dos árabes. Hoje, a população de Gaza é constituída por palestinianos, a maioria dos quais se consideram refugiados. A língua principal é o árabe, mas o hebraico também é falado. O Islão é a principal religião na região, tal como no resto da Palestina,
e a maioria das pessoas religiosas são sunitas. A religião e os ensinamentos religiosos continuam a desempenhar um papel importante nos costumes e na vida cotidiana dos palestinianos na faixa de Gaza. A cidade de Gaza tem grandes mesquitas, locais de culto muçulmanos, centros culturais, teatros e um museu arqueológico privado. Além disso, 3 sítios em Gaza estão incluídos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, dos quais 2 são culturais e um é natural. Governo de Gaza. Os Acordos de Oslo de 1993 criaram a Autoridade Nacional Palestiniana, ANP, que é responsável pela administração política dos territórios palestinianos, incluindo a faixa de Gaza. A autoridade palestina está dividida em um poder executivo chefiado pelo presidente e pelo primeiro-ministro, um poder legislativo e o Conselho Legislativo Palestino. No entanto, desde 2007, esta agência é responsável apenas pela região da Costa Oeste. Nas eleições parlamentares palestinas de 2006, o grupo nacionalista Hamas foi eleito. O Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007, após conflito com o Fatah que perdeu inicialmente nas eleições de 2006. Esse foi um resumo da história da faixa de Gaza. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.